Cumprimenta a igreja com a paz, com a graça, com a bondade do Senhor, porque Ele é fiel, Ele quer o nosso coração. Nessa manhã, nesse momento, o Senhor traz uma mensagem. O Senhor quer o nosso coração contrito e arrependido. E eu já quero ler um texto com você. Lucas 6, versículo 6. Lucas 6, versículo 6, conta a história de um homem que tinha a mão ressequida, uma mão atrofiada. E nesse momento que a gente vai ler, mostra que esse homem estava ali na sinagoga, e as pessoas sabiam que esse homem tinha essa mão atrofiada. E de repente, eles começaram a pensar, ou até mesmo comentar, será que ele vai curar esse homem no sábado? Será que ele vai ter essa audácia? E de repente Jesus surpreende a todos, curando esse homem. Mas eu quero que você repare em algo muito importante para nós, que antes de Jesus curar, esse homem é levado a ter uma atitude. Amém? Antes desse homem ser curado, esse homem é levado a ter uma atitude que o próprio Jesus convida ele. E eu quero ler com você então. Em outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente para ver se ele o curaria no sábado. Jesus, porém, sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem atrofiado: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Duas atitudes importantes para que esse homem recebesse uma cura. Ele foi até o meio e teve que mostrar a sua vergonha. Teve que mostrar a sua doença. Ele foi até o meio daquela sinagoga e teve que mostrar a sua doença. Mostrar a todos o seu mal. E desse momento, então, ele é restaurado. A sua mão é restaurada a partir do momento onde esse homem expõe o seu mal, expõe a sua doença. Nessa manhã, eu estou aqui para trazer uma mensagem para você e eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. Para que o Senhor gere em nós um arrependimento genuíno. Gere em nós um arrependimento genuíno. Agora eu preciso falar para você que se você não tiver a coragem que esse homem teve de expor os seus males, de expor os seus problemas, de expor as suas dificuldades, sinto lhe dizer que pode ser que você não seja curado. Porque a palavra do Senhor nos diz, em Tiago 5,16, eu quero que você leia comigo.
Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Está falando sobre cura em um assunto sobre pecado. Está falando de cura em um assunto sobre algo escondido. Está falando de cura a respeito de coisas que precisamos confessar. E nessa manhã vem em meu coração algo que nos impede de confessar os nossos pecados. O que tem nos impedido de confessar os nossos pecados, de viver um genuíno arrependimento? O que impede a igreja do Senhor, nesse tempo, em ser curada? Eu falo para você, é o medo da exposição. É o medo de ser exposto, o seu mal, o meu mal, o nosso mal. E como é difícil a gente falar sobre isso. Como é difícil quem vem aqui à frente poder falar sobre isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes quem vem à frente esconde. Não estou falando que eu, pastor, eu estou falando daqueles que você já ouviu na sua vida. Pessoas que um dia você já ouviu na sua vida pregar e falar para você alguma coisa. Como é difícil insistir sobre esse assunto. Porque eu falo uma coisa para você. Não é fácil. A coisa mais difícil para nós nesse tempo é a gente ter a coragem desse homem com a mão atrofiada. É ter a coragem de chegar e falar para uma pessoa: olha, meu amigo, eu estou preso na pornografia. Eu estou preso na masturbação. Eu estou preso numa conversinha fiada que eu estou tendo lá com um homem, com uma mulher lá do trabalho. Eu estou preso. O meu sentimento está de angústia, de frustração, porque eu tenho sofrido com isso ou com aquilo. Eu fui abusado. Eu sofri traumas lá atrás. Eu não gosto de falar, mas eu fui traído. Jogaram um peso, uma responsabilidade na minha vida quando eu era menor, que hoje eu não sei lidar com isso. E as minhas inseguranças, os meus medos, vêm por causa disso. Eu quero trazer que existe algo que trama, que trabalha constantemente para que a gente fique preso nisso. Existe algo que trabalha incessantemente, intensamente, para que a gente fique preso, oculto com os nossos pecados. E sabe o que é? O inferno. O inferno quer que você fique caladinho. O inferno quer que você fique assim, ó. Você não precisa confessar esse pecado. Você não precisa falar desse seu problema. Você não precisa falar dessa dor. Essa pessoa nem pensa sobre isso. Você não precisa falar isso com a sua esposa. Você não precisa falar isso com o seu marido. Porque isso lá atrás não faz sentido nenhum você falar isso agora para a pessoa. Existe uma trama. Existe uma garra que te segura nesse sentimento de medo da exposição. E eu nessa manhã estou aqui para denunciar essa garra. Nessa manhã eu estou aqui para denunciar isso que prende você de ser curado.
Sabe, quando Eliseu fez emergir aquele machado, porque eu não sei se eu não vou gastar muito tempo nisso, mas eu preciso falar que Eliseu estava ali com o povo e eles estavam fabricando coisas, cortando árvores e tal, e de repente um machado cai no rio. E aquilo foi um problema, porque precisava continuar o trabalho. E de repente chamam o profeta, e o profeta, dirigido por Deus, faz com que aquele machado seja emergido, venha à tona. E eu quero nesta manhã trazer à tona, declarar em nome de Jesus que o Espírito Santo traga à tona agora no seu coração o que é que segura o seu coração de viver esse arrependimento genuíno. Qual é o medo que segura você de confessar os seus pecados? Qual é o medo que segura o seu coração de compartilhar os seus problemas? Qual é o medo do seu coração que segura você de viver uma profundidade, uma intimidade com Deus? E em nome de Jesus, que esse medo seja emergido aos seus olhos e você possa contemplar e ver o que é que está acontecendo no seu coração. Para que em nome de Jesus nós sejamos curados. Eu vou falar para você, não é fácil falar sobre isso. Essa semana eu fui muito atacado. Sabe no quê? Nos meus medos. Sabe o medo que me veio no coração fortemente? Você vai falar sobre isso? Ninguém quer ouvir sobre isso, não. Não vai acontecer o que você está esperando acontecer. Não vai. As pessoas não querem. Viu ataques constantes nessa semana. Medos. E pensando sobre isso, me veio um texto em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Quero ler com você. Preciso que você preste muita atenção, amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: eis o que diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras. Olha só, igreja, comunidade Ágape. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Até aí. O Senhor sabe das nossas atividades religiosas. O Senhor sabe da nossa fé. O Senhor sabe da nossa intenção em servi-lo, em amá-lo, em buscá-lo. Mas eu estou aqui para denunciar algo nesta manhã que tem prendido o nosso coração para não vivermos em mais profundidade, em mais intimidade com o Senhor. Você pode reparar que esse texto fala sobre Jezabel. Quem é essa mulher? O que aconteceu? Essa mulher foi
mulher de Acabe. Acabe foi um rei em Israel. E Acabe assumiu o reinado. E uma das primeiras coisas que ele fez foi casar com Jezabel. E Jezabel não era do povo de Israel. Ela não era do povo de Israel. Acabe pegou essa mulher que era de um outro povo, que inclusive esse povo tinha o costume, tinha os seus rituais em servir ao deus Baal. E Acabe, influenciado por Jezabel, instituiu esse altar a Baal em Israel. E nós percebemos que muitas coisas Jezabel influenciava Acabe, influenciava nos seus sentimentos, influenciava nas suas decisões, influenciava no reino. E Jezabel foi a mulher que ameaçou Elias. Elias era um grande profeta do Senhor. E eu quero ler com você o momento em que a Jezabel ameaça Elias. 1 Reis 19, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Calma aí, só um momento. Esse fato aconteceu logo depois daquela situação onde Elias enfrenta ali 400 profetas de Baal. Estavam ali 400 profetas de Baal. E Elias chega para falar sobre o arrependimento, para falar sobre a conversão real para aquele povo ao Senhor. E Elias faz um desafio. Olha só, vamos ver qual é o Deus que responde às nossas preces, aqui ao nosso clamor. Qual é o Deus que vai responder? Vamos lá, vamos fazer um sacrifício aqui e vamos ver qual Deus vai responder. Então, o povo ali de Baal, aqueles profetas de Baal, passaram o dia todo clamando para que o Deus dele, o Deus deles, Baal, acendesse aquele sacrifício. E ficaram clamando, e a Bíblia conta que eles ficaram, conforme o tempo ia passando, eles iam se cortando com espadas, iam clamando mais alto, e nada acontecia. E de repente Elias, quando chega a hora dele, fala assim: olha, faz o seguinte, coloca aí água, e joga mais água, e joga mais água. E aquele sacrifício ali, com madeira e um animal, estava tudo ali, empoçado com água. E Elias clama ao Senhor e desce fogo do céu e consome aquele sacrifício. Naquele momento todo o povo de Israel clama ao Senhor em arrependimento e confessa ao Senhor o Deus Todo-Poderoso. E Elias pega aqueles 400 profetas de Baal e leva para um lugar e mata todos eles. Olha só, um profeta que tinha acabado de realizar um feito grandioso, um profeta que ouviu a voz de Deus, um profeta que Deus ouviu o seu clamor, um profeta que tinha ali alcançado, recebido uma resposta. E nesse momento, então acontece esse fato que nós estamos lendo. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida
o que você fez com a deles? Pode ir. Elias, meus amigos, meus irmãos, minhas amigas. Elias o quê? Não, vamos. Elias teve o quê? Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Um profeta que acaba de ser um instrumento de Deus de uma maneira poderosa, teve o quê? Medo. Por causa de quê? De uma ameaça. Elias se sentiu ameaçado por Jezabel. E por que eu estou trazendo essa história? Eu vou linkar agora. Amém? Que em nome de Jesus nosso coração esteja atento à ministração que o Senhor quer realizar em nós. Olha só. O que nós lemos lá em Apocalipse 2, 18, foi que Jezabel tinha um ensino de prostituição e idolatria. Pode colocar lá. Apocalipse capítulo 2. Pode ir lá no verso 22. Deixa eu ver. Não, 21. Perdão, 20. Isso. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem de alimentos sacrificados aos ídolos. Prostituição e idolatria são dois problemas na vida da igreja até hoje. Como a Cindy ministrou aqui no início do louvor, falando a respeito de prostituição. Como foi falado a respeito de tantas coisas aqui no louvor, onde a nossa alma se prostitui, onde o nosso coração se prostitui diante do Senhor. E o que é prostituição? A prostituição é você querer algo em troca por algo que você faz. Querer algo em troca por algo que você faz. E a idolatria é esperar algo em troca diante da sua fé. Porque o que é uma idolatria? Se você reparar na palavra do Senhor, idolatria sempre está relacionado a alguém que buscava um Deus para receber algo em troca. Uma fé depositada em algo para que ele recebesse algo em troca. Então, tinha o Deus da fertilidade, o Deus da colheita, e tantos deuses que são citados na palavra, e os sacrifícios que eram feitos, porque as pessoas tinham uma fé em depositar o seu dinheiro, a sua vida, seus bens em algo para receber em troca alguma coisa desse Deus. E isso mostra para nós uma coisa. Assim como em Apocalipse é falado a respeito desse ensino de Jezabel, hoje, infelizmente, nós somos ameaçados por esse ensino. Nós somos ameaçados por esse ensino. A prostituição da nossa alma é muito sutil e perspicaz. A gente não consegue perceber a prostituição da nossa alma, a idolatria da nossa alma. Sabe por quê? Porque hoje a prostituição que nós fazemos é com a gente mesmo. E a idolatria que nós fazemos é com a gente mesmo. A nossa alma se tornou o nosso Deus.
A nossa alma se tornou a nossa troca. A nossa alma se tornou o nosso ídolo. A nossa alma se tornou aquilo que a gente quer satisfazer. E eu poderia muito bem aqui só falar que nós estamos tendo problema como comunidade a respeito da nossa alma. Mas eu precisava trazer esse contexto de Jezabel, porque é uma doutrina que nós não temos percebido, mas tem consumido, tem prendido a nossa mente num medo, numa ameaça que a nossa própria alma faz para nós. Quer ver? No domingo passado, nós tivemos aqui um momento de oração. E o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração algo muito claro, que era a respeito de pessoas que precisavam ser curadas em sua alma, ser curadas em sua sexualidade, ser curadas em seus sentimentos. E me veio claro no coração que muitos de nós precisavam ser curados. Mas sabe o que acontece? Eu fiz um convite. Aquele que precisa ser curado, aquele que sente que precisa ser tratado em sua alma, vem aqui à frente. E meu querido, minha querida, se você fosse tratado em sua alma, eu tenho certeza que nós, aqui, se você, tá? Se só você, se só um de nós fosse tratado na sua alma como deveria, nós estaríamos vivendo algo extraordinário aqui no Senhor. Um de nós. Um. Se um de nós tivesse a sua alma tratada, tivesse o seu coração arrependido, tivesse o seu coração curado completamente, tudo mudaria no nosso meio. O que eu quero trazer para nós é o seguinte: nós temos medo da exposição. E medo porque a nossa alma odeia ser exposta. A nossa alma não quer ser exposta. O que vão pensar? O que vão dizer? E eu estou falando aqui agora, não é para que agora, no final do culto, eu faça um apelo e você venha aqui à frente, não é isso. É para que você tenha coragem, como esse homem, no primeiro texto que a gente leu, expôs o seu problema para alguém. Você precisa perder o medo da exposição dos seus pecados. Você fica cultivando um pecado, você fica cultivando um mau hábito, enquanto você trata isso como se fosse algo tão precioso, que ninguém pode ver, você não vai ser curado. E existe essa doutrina da prostituição da nossa alma, que diz o seguinte: a nossa própria alma diz para nós: olha, o que vão pensar de você se você falar que está preso nisso? O que vão pensar? O que a sua esposa vai pensar se você confessar isso? Seu casamento acabou. O que seu marido vai pensar se você confessar esse pecado? Seu casamento acabou. E daí sabe o que vem? Vem a ameaça. Vem a ameaça. Olha, você não vai ser mais bem visto lá na comunidade. Olha,
você não vai ter a oportunidade de crescer lá, não. Olha, o que vão pensar de você lá nos jovens? O que vão falar? Lá na igreja, no ministério. E vem um medo da rejeição. E vem um medo da frustração. E vem um medo. E o mesmo medo que tomou Elias. O mesmo medo que tomou Elias. Tem tomado o nosso coração. E a gente está preso na nossa santidade. A gente está preso na nossa aparência. A gente está preso no nosso evangeliquez de tantos anos. Eu sou evangélico há 30 anos. O que vão falar de mim se eu for ali na frente e me ajoelhar e falar que eu estou preso na pornografia? Vão achar que eu não sou mais crente. O que vão falar de mim se falar que eu estou adulterando a minha esposa, o meu marido? O que vão falar de mim? E sabe o que eu vou falar para você que vão falar? Infelizmente, vão julgar você. Infelizmente, vão te julgar. Mas aqui eu quero colocar algo para você. Você quer seguir o exemplo do homem da mão ressequida? Ou você quer continuar com essa doença na sua alma? Preso. A impressão que eu tenho no meu espírito são como umas garras prendendo a sua alma. Essas garras prendem porque não deixa, e essas garras são da sua própria alma. A sua alma agarra a sua própria alma e não deixa você abrir o seu coração para se confessar, para ser curado, para receber uma porção nova do Senhor. E o medo vai prendendo a gente, e você quer viver algo com Deus, mas existe um medo. O que vai pensar de mim? Sabe, nessa semana pensando sobre essa mensagem, eu conversei com a minha esposa, e conversando com a minha esposa, veio à tona uma ameaça tão sutil no meu coração. Eu falei, cara, conversando com ela, me veio essa ameaça. Olha, que sutileza de ameaça e medo. E sabe o que me veio na hora? Eu falei assim, você não precisa falar isso. Não tem nada a ver, você não precisa falar isso. Gente, é uma garra que nos prende na nossa capa de santidade. Sabe a capa de santidade? A gente está preso nessa capa. Essa garra da capa da santidade. O que vão pensar de mim? O que ela vai pensar? Não. É uma capa da santidade. Essa garra é como se fosse o que vão falar de você? O que vão pensar de você? O que ela vai falar? O que ele vai falar? E a gente está preso nisso. E a gente não consegue crescer espiritualmente. Estamos fazendo a mesma oração faz 1 ano. Estamos orando do mesmo jeito faz 5 anos. E a gente ora e passa a virada de ano e fala, ai Senhor, nesse ano... E passa outra virada de ano. Sabe por quê? Aqui, ó. A garra da capa da santidade. E muito do julgamento que existe no nosso meio é porque falta um testemunho. Se você se levantar nessa comunidade para falar, olha, a minha vida era um lixo. Eu era crente,
Mas tinha tanto lixo no meu coração. E tanto lixo. Nós temos aqui pessoas que são audaciosas ao falar sobre seu testemunho. Quem conhece o Márcio da Nelma? O Márcio da Nelma. Conta um testemunho tremendo. Mas eu sei que ele é julgado. Porque ele confessou o seu adultério. Sei, faz anos que ele confessou. E isso ele põe para todo mundo. Faz anos. E faz anos que ele fala sobre o testemunho do poder da transformação. Mas eu sei que até hoje tem gente que julga. Tem gente que aponta e fala lá. Olha lá, agora está aí, está não sei o quê, mas olha lá o que fez lá atrás. Mas ele foi como o homem da mão ressequida. Eu estou usando o testemunho do Márcio porque ele fala isso abertamente. E a bênção que ele vive, a cura que ele viveu no seu na sua família sobre isso. Meus amigos, o que eu quero finalizar aqui é, se você entender que deve erguer a sua voz para todo mundo ouvir e começar a confessar seus pecados, amém. Mas se você entender que você deve encontrar uma pessoa urgentemente, falar, olha, eu preciso me curar nisso, eu preciso ser curado nessa área, eu preciso, porque a sua vida precisa ser livre, liberta dessas garras. E em nome de Jesus, não vamos mais viver debaixo desse medo. Não vamos mais viver debaixo desse medo da rejeição, desse medo de não ser aceito aqui na comunidade, ou no seu trabalho, ou na sua família. O medo do divórcio, o medo do que vão falar de você, o medo do que vão pensar sobre os seus 30 anos de evangelho. O medo que vão pensar sobre sua vida de liderança. O medo que vão pensar sobre sua rotina, seu ritual. Nós precisamos viver livres dessa garra. E eu garanto para você, comunidade, que um novo tempo vai chegar na sua vida. Um novo tempo vai chegar nessa comunidade. A partir do momento em que não vivemos mais debaixo desse medo. Eu sei que você tem percebido o nosso pastor buscando a presença de Deus, trazendo avivamento para nós, querendo incendiar o nosso coração com algo poderoso do Espírito Santo. Você tem percebido isso nos cultos? Você tem percebido como ele tem conduzido a igreja, essa comunidade, a uma transformação, ao viver cheios do Espírito Santo, a viver pelo poder do Espírito Santo? Você tem percebido isso? Mas em nome de Jesus, você agora precisa não apenas perceber, mas viver. Nós precisamos não mais perceber o que o Senhor quer trazer para a nossa comunidade, pela vida do nosso pastor. Você tem percebido isso, mas agora nós precisamos viver isso. E sabe como que a gente vai viver isso? Primeiro passo, mostrando que você não é um santinho de Deus. Primeiro passo, confessando os seus pecados. Porque existe uma doutrina, um ensino, é algo espiritual. Se você continuar lendo o texto de Apocalipse, vai falar que é algo satânico, algo de Satanás, que estava prendendo a igreja nessa doutrina, nesse ensino da prostituição e idolatria. E nós hoje vivemos a prostituição e idolatria da nossa própria alma, onde a nossa alma faz o que quer,
Você vive do jeito que você quer. Você acorda a hora que você quer. Você come a hora que você quer. Você vem na igreja quando você quer. Cadê o Espírito Santo nos conduzindo? Cadê o Espírito nos conduzindo? Você percebe que a doutrina de Jezabel é exatamente manipular a nossa alma, que é o que foi feito ali com Elias. O medo de morrer. Ele achava que era o último profeta. Quando Deus fala com ele, que ele foge de medo, que ele foge do não sei do quê, ele fala para Deus: Deus, eu sou o último dos profetas. Sou o último. Como eu não posso morrer, fiquei com medo de morrer, mas eu quero morrer. E daí fica naquele conflito, naquela frustração do inferno na mente dele, porque ele deixou o medo tomar o coração dele. E Deus tem que trabalhar ele. Deus faz ele caminhar 40 dias e 40 noites. Deus faz ele andar 40 dias e 40 noites para começar a trabalhar o coração dele. Filho, vai, precisa trabalhar, precisa fazer alguma coisa. Seu coração está focado, está errado. O que nós percebemos nessa manipulação da alma é algo tão sutil, que eu tenho quase que convicção que você ainda não percebeu o que eu estou querendo falar para você. Eu tenho quase convicção aqui que você está ouvindo, nossa, isso é interessante, mas eu tenho aqui que falta ainda você olhar para você mesmo. Falta você olhar para você mesmo e falar: o que minha alma está me manipulando? O que minha alma está me manipulando? Eu estou querendo o que em troca? Aceitação? O que eu estou querendo em troca? Prestígio? O que eu estou querendo em troca? É cargo? O que eu estou querendo em troca? É uma visão das pessoas onde percebem que você é uma pessoa muito espiritual. Eu não sei o que a gente está querendo em troca, mas a nossa alma busca prostituição o tempo todo. Busca troca. A nossa alma quer nos manipular por bem-estar, pelo conforto o que foi ministrado aqui, o conforto, o bem-estar, estar bem com todo mundo. Eu quero estar bem com a minha esposa, eu quero estar bem com o meu marido, eu quero estar bem na minha igreja, eu quero estar bem com todo mundo. Por que eu vou falar os meus problemas? Por que eu vou admitir que eu sou pecador? E que em nome de Jesus, o nosso coração seja livre dessa manipulação da nossa alma. Para que assim como aquele martelo emergiu no seu coração, você entenda qual que tem sido a ameaça que a sua própria alma tem feito contra você. Você tem sido ameaçado no quê? Qual que tem sido a sua ameaça para você não confessar os seus pecados? Qual que tem sido a sua ameaça para que você não viva de acordo com o Senhor quer? Qual tem sido a ameaça no seu coração? E em nome de Jesus isso seja emergido e você entenda claramente qual que é essa ameaça, para que o Espírito Santo de Deus mande embora essas garras, para que o Espírito Santo de Deus nos faça novo homem, nova mulher, novo homem, nova mulher em Deus. Saímos daqui transformados de verdade, não apenas emocionados, não apenas percebendo o mover de Deus, mas saindo daqui transformado, vivendo o agir de Deus. Sair daqui o novo homem, a nova mulher.
Então eu quero convidar você a pedir isso para o Espírito Santo. Espírito Santo, revela para mim agora qual que é a ameaça que eu estou recebendo. E o medo está tomando meu coração. Qual que é o medo? Qual que é o medo? Qual que é a ameaça? Qual que é o medo e qual que é a ameaça? Comece a orar. Comece a orar. Não espere de mim agora. Não espere de mim agora. Um trovão, um poder, não sei o quê. Não espere. Sabe por quê? Quando Deus fala com Elias, Deus fala num sussurro. Deus fala num sussurro. E eu vou falar algo para você. Essa libertação na nossa vida, na nossa comunidade, vai ser como um sussurro. Um sussurro. Agora, na nossa vida aqui, todos nós, um sussurro, onde o Espírito Santo fala e você ouve. Qual que é o medo? Qual que é o seu medo? Qual que é a ameaça? Qual que tem sido a sua ameaça? Qual que tem sido o seu medo? É um sussurro. Sabe por quê? Quando Deus fala com Elias, ele caminha 40 dias. Lá, Elias chega no monte e ele estava esperando Deus, porque de repente veio um vento forte. Veio um vento forte, mas Deus não estava ali. De repente veio um terremoto, e começou um terremoto ali, mas Deus não estava ali. Sabe onde Deus estava? Num sussurro. E nós vamos ser libertos agora, nesse sussurro do Espírito Santo. Esse sussurro que liberta. Ah, Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui como comunidade. Eis-nos aqui como tua igreja. Eu quero, Senhor, confessar os nossos pecados. Perdão, Pai, porque nós temos vivido presos. A nossa alma está nos prendendo. Perdão pela nossa alma estar presa por nós mesmos. Perdão porque nós estamos tomados pelo medo. Perdão porque nós temos sido tomados pela insegurança. O medo de morrer algo em nós. O medo de morrer meu ministério. O medo de morrer meu casamento. O medo de morrer minha amizade. O medo de morrer algo que eu quero. O medo de perder aquilo que eu quero. O medo de não ter mais aquilo que eu estou querendo tanto. O medo. Perdão, meu Pai, porque nós temos vivido presos por esse medo. Presos por esse medo. Ah, Senhor, eu peço agora, Espírito Santo, faça emergir qual é o medo de cada um aqui. Seja aqueles que estão aqui, seja aqueles que estão nos ouvindo aqui nas redes sociais. Faça emergir agora o medo do nosso coração. Faça emergir qual que é o medo, qual que é a ameaça que temos sofrido. Espírito Santo de Deus, faça emergir. Nós clamamos em nome de Jesus. Santo Espírito, faça emergir, Senhor. Faça emergir, Senhor. Agora, Senhor, nós queremos declarar um novo tempo nessa comunidade. Um tempo de liberdade. Um tempo de ousadia. Um tempo de ousadia em sermos corajosos. E assim como esse homem da mão ressequida, expor os nossos problemas, expor as nossas dificuldades e sermos curados. Nós declaramos um tempo onde essa comunidade é totalmente curada.
Nós declaramos cura na nossa vida. Nós declaramos cura nessa comunidade. Nós declaramos cura no nosso coração, nas nossas famílias, nos nossos jovens, nos nossos homens, nas nossas mulheres, nas nossas crianças. Um tempo de cura. Um tempo de cura espiritual. Um tempo onde o Senhor opera, Senhor, as tuas vontades, as tuas maravilhas. E nós somos cheios do Senhor, cheios do teu agir. Em nome de Jesus.